Olá, seja bem-vindo ao podcast, o seu lugar de acolhimento, escuta e muita informação, né, Alice? Isso mesmo, Joyce. Estamos aqui no nosso parceiro, Pirlim Pim Baby, um lugar onde você também pode ser muito bem acolhida, receber muita ajuda para montar o seu enxoval, os brinquedinhos do neném, até o chá de bebê que eles vão te ajudar, tá? Então, aqui a nossa parceira, Pirlim Pim Baby, pode chegar, chamar as meninas, que você vai ser muito bem atendido aqui. Bom, começando, como tem gente que chegou agora, não me conhece ainda, eu sou a Joyce, sou doula educadora perinatal, faço parte do Instituto Papo de Gaia, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e estou aqui hoje com a Alice. Pode se apresentar, Alice, para o pessoal te conhecer também. Sou a Alice Inácio, enfermeira neonatologista, pediátrica e obstétrica. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados e os sinais de alerta nas crianças menores de 6 meses. Isso mesmo, um sinal que o pessoal fica muito preocupado, né, com esses sinais. O que está normal, o que não está, como é que eu posso identificar? Mas para a gente começar com esse tema muito importante, primeiro, Alice, o que é puericultura? Tem muita gente que não sabe o que é. E tem gente que sabe o que é, mas não sabe qual profissional que pode atender. Então, para a gente começar, o que é a puericultura? Puericultura são consultas mensais, onde a família leva o bebê, né, ainda recém-nascido, ao profissional, que pode ser enfermeiro pediatra, enfermeiro neonatologista, enfermeiro graduado que atenda crianças menores de 2 anos, principalmente nas unidades de saúde básica, e pediatra, médico pediatra. Então, esses são os profissionais que podem estar acolhendo essas famílias, né? Cada família vai escolher o profissional que deseja, certo? E nessas consultas, nós acompanhamos todo o desenvolvimento e crescimento da criança, desde o nascer até 2 anos de idade. Nós avaliamos o gráfico de desenvolvimento e crescimento, orientamos essa família quanto à alimentação, amamentação, sinais de alerta como febre, as eliminações fisiológicas, xixi, ou né, de algumas crianças que apresentam alguma anormalidade e assim por diante. Então, a puericultura até os 2 anos, né? Até os 2 anos. Bom, então escolhemos, né, a Alice para estar com a gente hoje. A Alice está acompanhando a gente nesse podcast, que é uma profissional que vai poder falar com vocês com propriedade. E nada melhor do que ela para falar sobre a puericultura e sobre esses sinais que a gente está procurando hoje, né? Que a gente está aqui falando hoje, aliás. Então, assim, dentro do puerpério, tem alguns sinais com o bebê que pode deixar um pouco amedrontado, né? Os pais de primeira viagem, principalmente. Quais são aqueles sinais que você sabe que as pessoas mais ficam com medo e querem sair correndo para ir para um hospital? A maioria das famílias desesperadas com qualquer temperatura um pouco mais elevada, né? Nós sabemos que febre é considerada a partir de 37,7. Até esse nível, não é considerado uma febre grave, é um sinal de alerta. Então, o organismo da criança está reagindo ali, né? E os anticorpos estão tentando combater. Então, é necessário manter que essa criança apresente essa temperatura um pouco mais elevada. Nem sempre precisamos medicar imediatamente e sair correndo para um pronto atendimento. Então, o que se deve fazer? Banho, né? Não muito quente, nem muito frio nessa criança. Deixar ela com uma roupa mais confortável, mais arejada e observar. Se a febre, se essa temperatura chegar aí nos 37,7, 37,8 em diante, aí medicamos. Aí sim vocês podem entrar em contato com um profissional que está acompanhando a sua criança e não necessariamente correr para o pronto atendimento. Se após a primeira medicação ainda manter elevada e continuar subindo, aí sim é caso de procurar emergência. Outro sinal de alerta muito comum que eu recebo nas mensagens são com relação à coloração do xixi e do cocô, né? Então, xixi muito escuro, as mães também relatam. Não precisam se desesperar no primeiro momento. É aumentar a oferta
da alimentação, seja por via seio materno ou por mamadeira, né? Tem algumas crianças maiorzinhas que já mamam na mamadeira ou elas se alimentam mesmo. Então, aumentar a ingestão hídrica dessa criança. E o cocô, algumas mães relatam que ele está de coloração ou esverdeada, e nas primeiras semanas e pós-nascimento, né, pode ser ainda menor. Mas se estender, pode ser sim alguma alergia, intolerância a algum alimento, e ele pode modificar a coloração dessas fezes. Assim como colorações esbranquiçadas ou com sangue, que requerem sim uma avaliação do profissional. Aí, nesse caso, emergência. Falando até um pouco sobre a febre, né? A nossa cidade aqui caiu um pouquinho a temperatura, então é normal as mães quererem colocar mais roupa nas crianças. Sim. Isso pode também aumentar um pouco a temperatura da criança e não ser febre, né? Sim, exatamente. Automaticamente a roupa pesada, ela causa uma desidratação na criança. Quando há essa desidratação, a temperatura do corpo eleva, certo? Então nós precisamos, quando colocar essa roupa, ir observando essa criança, se as mãozinhas ainda estão muito geladas ou se estão muito quentes. Se no rostinho, aqui na bochecha, está começando a ficar vermelhinho, isso é sinal que a roupa está muito pesada, está muito quente para a criança. Então, é sempre observar a mãozinha da criança. Pontinha do nariz também. Se está muito gelado, ele ainda está com frio. Se está normal, uma temperatura como a nossa, assim, você vê que é uma temperatura mais, não muito quente, nem muito fria, né? Então, tá tudo bem, tá? Aquela quantidade de roupa tá adequada. É bom a gente falar isso, porque principalmente quando a gente está perto dos avós, né? Embrulhar a criança, deixa só a pontinha do nariz fora. Então, cuidado, porque às vezes você vai colocar muita roupa e vai estar achando que a criança está com febre. A gente vai entrar agora em um tema que não são todos os profissionais que levam em consideração, que é a intuição materna. Todas as mães, nós que somos mães, temos aquele momento em que a gente fala assim, olha, eu estou achando que tem algo errado com o neném, mas os exames estão tudo certo. Você, como profissional de saúde, você leva em consideração também, vai um pouco mais a fundo nesse exame da criança consulta, ou a intuição da mãe não é mesmo levada a sério? Ela é muito consideração, porque quem mais conhece a criança melhor que a própria mãe? Não existe, né? A mãe conhece muito bem a sua criança. Então, ela vai, sim, ter algumas intuições, que pode ser que o bebê esteja apresentando algo, que, às vezes, eu sento mais a fundo, converso, com relação a algumas doenças mirabolantes, né? Fatores muito genéticos, que não tem aqui circulante no nosso país, no nosso continente, né? Que é mais de uma outra raça. Então, eu levo um pouco, assim, em consideração algumas coisas e outras não. Então, precisamos ter bom exame físico, né, para não ficar preso somente aos exames laboratoriais. Eles são importantíssimos, mas não ficar preso somente a eles, caso tudo deu normal. E a mãe, mesmo assim, sente no coração dela que a criança tenha coisa. Então, vamos para o exame clínico, né? Examinar mesmo, auscultar, palpar essa criança, para então entender se aquela intuição daquela mãe tem fundamento ou não. Conversar com essa mãe com relação aos antecedentes dela, os antecedentes do pai da criança, as famílias, como que é? São famílias de outro continente, italianas, alemãs, né? Que costumam trazer na sua carga genética outras patologias que nós aqui não estamos acostumados a encontrar, né? Então, isso também é importante nós investigarmos. Então, sim, eu levo em consideração muito que elas trazem. O acolhimento, né? Porque, como você falou, quem é melhor que a mãe, né? A mãe carregou ele 9 meses, tem um filho. Então, escutar o que essa mulher está falando, né? Sim. Ainda com essa intuição também, tem muitas mulheres que falam pra gente, né? Sobre o desenvolvimento da criança. Tem medo da criança ter algum atraso ou algum
problema neurológico mesmo, né? Isso também pode ser identificado na puericultura, né? Sim. Vocês também, a profissional também consegue identificar. Sim, nós conseguimos identificar. No atraso de fala, então até 2 anos de idade, essa criança já precisa, pelo menos, formar frases curtas, né? Não, muitas vezes não será nítido, né? As palavras não vão sair bem corretas, mas ela vai conseguir formar uma palavrinha, uma frase, mamãe, quero água, quero, às vezes não vai sair quero, vai sair uma outra palavra parecida, mas ele vai conseguir se ficar. Então, até os 2 anos, nós precisamos ter isso. Mas, para isso, os pais precisam incentivar. Então, não adianta você dar tudo que a criança precisa a todo momento, a água, a comida, uma roupa, e não falar para ela. Né? Você precisa ensinar e se comunicar com a criança, porque aí ela vai ter tudo muito fácil, não vai fazer esforço para se comunicar, para pedir nada. Por isso que a escolinha maternal, né, a convivência com outras crianças da mesma idade é importante nesse sentido, porque obrigatoriamente ela vai ter que se esforçar para pedir as coisas, né? Porque terão outras crianças também pedindo. Então ela vai entender que para ela poder ter o que ela quer, ela vai precisar correr atrás, e para isso ela vai ter que falar. Então até os 2 anos é importante falar. Se ela não fala, fiquem atentos, levem a uma profissional fonoaudióloga. Nem sempre o pediatra ou nós, profissionais, né, neonatologistas, vamos conseguir, no mesmo ritmo, entender que é isso, né? Nós podemos encaminhar. O diagnóstico que quem dá é a fono, no caso da fala. Também estar atentos à visão, está conseguindo ver. Ela consegue pegar os objetos, ela tem dificuldade para andar. Então, isso precisa estar acompanhando. Na puericultura, nós vamos acompanhar tudo isso, e quando há esses sinais de alerta, nós vamos encaminhar aos profissionais competentes para estar dando continuidade. Nós recebemos, nós que falo com também sua mãe, a caderneta, né? E lá tem muitas informações que são importantes, claro que foi atualizado, né? A minha já é um pouco antiga, mas foi atualizado e tem lá algumas informações. Mas hoje as mulheres buscam muito na internet, né? Sim. Meu filho tá com 1 ano e alguns meses e ainda não tá fazendo o que o filho da fulana faz. Sim. Então, ter esse acompanhamento com vocês também é importante por conta disso, né? Que cada bebê tem sua personalidade, seu ritmo, e o seu ritmo de aprender. Sim. E ter esse acompanhamento, o profissional vai saber identificar se aquilo ali faz parte do ritmo, se a criança está indo mais devagar, mas está evoluindo. Aquela criança que, olha, realmente aqui a gente vai ter que ligar um sinalzinho de alerta. Sim, exatamente. Assim que os bebês nascem, nós falamos aqui muito sobre o caminhar, o falar. Mas assim que os bebês nascem, algumas mães devem te procurar, achando que tem alguma coisa errada, porque bebê ainda, eu tô falando de bebê mesmo, recém-nascido. Tem algo ali que não tá certo. Você já pegou, assim, alguns casos que você sempre... Você pode falar agora de sinal de alerta, às vezes os olhos, né? Eles ficam os olhos incoordenados, né? Então, não fica muito fixado num ponto só. Né? Eles ainda estão começando a interagir com o ambiente e os recém-nascidos ainda não enxergam. Né? Eles somente veem mais escurecidos, sem cor. E com isso, os olhos eles ficam muito soltos, né? Olhando para tudo quanto é lado. Muitas mães me mandam mensagem achando que isso é algo neurológico. Não, ainda não é. Né? Simplesmente ainda não fixou, né? Ali o globo ocular, ele ainda está muito incoordenado, mas aos poucos ele vai se fixar. Então, no segundo mês de vida, do primeiro mês para o segundo mês de vida, ele já tem que estar fixo. Então, isso, nós vamos vendo isso na puericultura, nas consultas, né? Então, nós vamos acompanhando esses olhos e vamos ficando atentos com relação a isso. Então, isso é uma das coisas que me chamou muita atenção. E não é muito comum as mulheres perguntar, mas eu tive algumas que me perguntaram. Ele não para com o olho, ele fica virando o olho. É normal? É normal. Até assim, quando você sai da maternidade, independente
qual maternidade, já sai com alguns exames feitos, né? Sim. Já para ter esse primeiro diagnóstico ali. O teste do olhinho que se faz na maternidade, ele é bem básico, ele é bem simples. Ele é mais do feixe de luz, né? Na grande maioria das maternidades. E é para saber se o bebê tem visão ou não. Só isso. Não é nada com o globo ocular. Tá? Então, aí já seria com o sinal mesmo para estar avaliando. Até mesmo porque no primeiro mês de vida é comum eles terem esse globo ocular marciano, né? Solto, incoordenado. É comum. Por isso que muitos profissionais, né? Nós não damos assim, tanta ênfase. E aí nós damos mais ênfase na retina, na pupila, se tem a visão realmente. Porque se não tem, aí já tem como ter um tratamento, um acompanhamento para que essa criança possa vir enxergar um Sim. Vamos incluir aqui a rede de apoio. Quem está ali ajudando esse bebê, essa mãe, né, cuidar do bebê nos primeiros dias, nos primeiros meses, pai desse neném também, que pode estar ali observando alguns sinais e trazer para essa mãe sem assustá-la também, né? Então, as dicas que você, como profissional, dá para quem está com rede de apoio, o que elas são as prioridades para ela observar nesses primeiros dias, nesses primeiros meses, pode ser ou não um sinal de alerta? Bom, primeiramente, precisam estar atentos à parte neurológica, né? Se a criança está fazendo o que ela deveria fazer naquele mês, se ela não está fazendo, não alarmar também essa mãe, né? Porque isso pode ser, você falou, o ritmo da criança. Algumas não vão fazer no primeiro mês, não vão completar tudo no primeiro mês. Mas um mês e alguns dias, né? Não se pode passar 2, 3 meses para não ter realizado uma questão neurológica. Então, as questões neurológicas, que é do neurodesenvolvimento da criança, é importante estarem atentos. A questão também da amamentação, da alimentação em si dessa criança, se ela consegue fazer todas as necessidades fisiológicas dela normais, se está fazendo boa quantidade, se está evacuando todos os dias, pelo menos uma vez no dia, não precisa ter assim, toda hora. Isso é importante para você falar, né? Uma das coisas que eu assusto. Nas primeiras semanas, nas 2 primeiras semanas, vai ser natural o bebê evacuar várias vezes no dia, porque o leite materno, ele tem muito probiótico, corpos que vão agir no intestino, então vai eliminar mais fácil. Mas na 3ª, 4ª semana de vida, que já estamos aí terminando o primeiro mês, vai diminuir essa frequência. Então não se assustem, porque é normal ele diminuir. Ele vai ter mais contato com a alimentação materna, e a alimentação materna nem sempre vem com alimentos que vão facilitar o intestino desse bebê. Então pode ser que ele demore um pouquinho mais para poder evacuar. Você falando agora, eu até lembrei de alguns sinais que podem ocorrer nos primeiros dias que assustam muito. A gente estava até comentando um pouquinho antes. Você pode falar para essas mães alguns sinais que podem aparecer, que tem a relação com o xixi, o cocô, que é o que a gente mais observa nesses primeiros dias, primeiras semanas, né? E pode assustar, mas que tá tudo bem. Nas primeiras semanas, mais da primeira semana, pode ocorrer um sangramento na urina, tanto da menina quanto do menino. Esses pais, eles vão observar na fralda, né? Eles não vão observar no xixi em si, mas na fralda vai ficar ali manchadinho de sangue, uma coloração mais rosa. Muitas ficam desesperadas, algumas até correm para as emergências, mas calma, gente. Então, hormônios maternos, em que o bebê está excretando pelas vias urinárias dele, porque ele teve contato com os seus hormônios durante a gestação. E quando ele nasce, ele ainda nasce com um pouco desses hormônios no organismo, e ele elimina através da urina. Então, aquele raiozinho de sangue ali na fralda, fiquem tranquilos, que é excesso de hormônios maternos.
tanto o menino quanto a menina pode eliminar. E com relação às fezes, também outra questão que chama muita atenção é a coloração. Então, nos primeiros dias, ali na primeira semana, vai vir esverdeado por conta do mecônio, que é o primeiro cocôzinho do bebê, né? E vem restos lá do líquido amniótico, com pelinhos do bebê, e ainda está no dentro do útero. Então, ele vai eliminar durante essa primeira semana e vai se misturando com uma cor mais amareladinha por conta do aleitamento materno ou daqueles bebês que precisam tomar a fórmula, também vai vir de uma cor mais amareladinha. Mas fezes com sangue não é normal, tá? Sinal que esse intestino já está inflamado e pode ser por algum alimento que a mãe esteja ingerindo. Então, o mais comum é a lactose, né? Pode inflamar esse intestino, o bebê evacuar com sangue ou esbranquiçado, um pouco mais esbranquiçado. Aí vai aparecer mais no primeiro mês de vida. E também é por conta de lactose ou glúten. Tá? Então, é alergia. Essa criança já está apresentando alergia. Então, gente, não esquece de encaminhar para quem acabou de ganhar bebê, que tem alguns sinais que são comuns e tem alguns que realmente precisam de uma observação maior, né? A gente já vai se encaminhando aqui para o finalzinho do nosso episódio. O que você deixa, assim, como profissional de saúde, de mensagem, de dica para as mães, né? Para quem está de rede de apoio também, como cuidar desse bebê e equilibrar também o cuidado com ela, né? Porque a gente foca só no bebê, a gente acaba não se cuidando e aí acaba refletindo no bebê de novo. Então, como que eu consigo fazer esse cuidado com o bebê, cuidar dela também, tudo em equilíbrio? Uma mãe tem que observar se ela está se alimentando bem, se ela está conseguindo dormir bem, né? O sono dessa mulher é muito importante, é preparador. Então, conseguir ofertar isso para ela é essencial, a alimentação e o consumo. E com o bebê, estar sempre atento aos sinais de alerta mesmo, febre, as eliminações fisiológicas, se está mamando corretamente, adequadamente, ou se alimentando dos pesos maiores. Isso é importante, estar sempre atento a tudo isso. E trazer sempre as consultas de puericultura, né? É muito importante vir para nós observarmos, para olharmos mais perto, se está mesmo consciente esse desenvolvimento, se está conseguindo realizar as atividades mais simples, para que nós possamos encaminhar para o serviço quanto antes. Deixar também como um alerta para os pais, né, que vão na puericultura, todos os profissionais, eles têm alguns requisitos ali que eles têm que preencher na caderneta. Isso é importante a gente falar também, né? A caderneta da criança, ela é um documento, né? Então, nesse documento, ele precisa ser preenchido. Infelizmente, muitos profissionais da saúde, aqui englobam todos, tá? Mas não são só médicos, nem só enfermeiros, nem só fonos. Todos os profissionais devem anotar tudo que vocês fizerem com a criança na caderneta. Na caderneta da criança tem espaços lá onde você vai poder anotar o que você fez, qual foi a atividade que você realizou com essa criança, qual foi o exame que você solicitou para essa criança e o feedback. Além de peso, altura, né? O gráfico de neurodesenvolvimento e crescimento, ele está lá. Então, nós conseguimos preencher e acompanhar essa criança através da caderneta, inclusive. Então, é um erro de muitos profissionais de não anotar. Alguns falam que não tem tempo, que está corrido, e realmente requer um tempo. Mas o que nós precisamos entender? Que essa consulta pediátrica ou puericultura, ela tem que ser usada já em cima de um tempo, onde você consiga fazer todo esse atendimento e ainda anotar as coisas que tem que ser anotado. Então, só lembrando aí os pais, né, quando vocês forem nas consultas, observem
todo profissional que você escolher para acompanhar o seu filho, para acompanhar a sua família, ele deve anotar ali, preencher tudo certinho. Até porque se vocês precisarem de uma urgência, precisar levar esse bebê, eles vão olhar esse gráfico e eles precisam que esteja tudo ali, né? Para ter uma noção do que pode estar. Não necessariamente vão olhar o gráfico, né? Eles vão se prender muito ao peso da criança e vão mais conversar com essa família. O que aconteceu? Por que você está aqui? Mas se você levar essa criança num outro profissional de encaminhamento, no caso, eu encaminhei para a fono. Então, a fono vai entender lá no gráfico o grau que está. Então, eu encaminhei essa criança para o endócrino. Então, ele vai precisar acompanhar todo o gráfico de peso e altura para ele entender se realmente essa criança está obesa ou ela está abaixo, né? Abaixo do peso ideal. E aí pode ser algo endócrino ou não. Então, os profissionais mesmo, os encaminhamentos que vão acabar olhando mais. Na urgência é importante levar sim a caderneta, mas eles não vão se prender aos gráficos, eles vão se prender ao peso. O peso, como que foi, o que aconteceu. Também é importante estar anotado lá, porque nem sempre a mãe vai lembrar, né? Principalmente quando tomam vários medicamentos, né? Realizou vários exames, várias otites, agora nós estamos na época das limites, otites e mais. Então, a gente sempre anota ali, né? As cefalexinas, amoxicilinas, os predicina, a vida, os xarope. Portanto, porque aí o outro... Eu tenho uma cliente, muito querida, inclusive, que ela está fazendo um relatório à parte, a caderneta. Por quê? Porque na caderneta ela percebeu que os profissionais não anotam nada na caderneta. E até mesmo para ela poder ter um controle e saber falar na hora que ela vai na consulta com o profissional. Então ela falou assim para mim, estou anotando por data, o medicamento que ela tomou, que deu certo. Tomou o Predicin, deu certo, resolveu. Tomou amoxicilina, reação alérgica. Então ela está anotando assim, porque quando ela chega no profissional, na hora que muitos profissionais não perguntam tudo para você, né? Ele simplesmente passa a prescrição. E aí ela fala, eu recebo prescrição de medicamentos que já não funcionam mais para ela. Então, se eu não tenho anotado, eles têm, porque a vida nossa é corrida, né? Então eu levo, falo, não, mas esse remédio aqui que o senhor está passando, ela já tomou e não resolveu. Ou ela tomou e teve reação alérgica. Olha só, mas é uma dica. Então, é uma dica para as famílias. Tá? E anotando também. Se o profissional não está anotando, vocês mesmos podem anotar. Na própria caderneta tem um espaço, se eu não me engano, nas páginas amarelas, onde está escrito anotações. Então, ali você pode anotar também. Bom, então a gente está chegando ao final, né? Muita informação nesse episódio, muita coisa boa. Acompanhe, né? Cada semana nós trazemos dicas novas, temas novos. Inclusive, se você tem algum tema que você quer ver, pode deixar aqui. Olha isso, eu quero que você fale sobre isso aqui. A gente vai trazer para você também. E encaminha para quem você sabe que está gestante, que já vai se prevenindo antes, para quem está com um bebê pequeno, para quem vai ser rede de apoio, para todo mundo estar por dentro de tudo que tem que acontecer com essa mãe e com esse bebê, né? Então, obrigada, Alice, por estar com a gente de novo. Agradecer a nossa parceira por Living Baby. E a gente se vê na próxima semana. Tchau!